Olá, meu nome é Valéria Cardoso e eu estou responsável pelo tema 5, avaliação da efetividade do manejo de unidades de conservação. A introdução. No que se baseia a criação das unidades de conservação? Elas se baseiam no bem-estar social, em benefícios para as gerações futuras. Ou seja, elas são muito importantes nessa questão de sustentabilidade e em preservar a natureza. Porém, existem alguns problemas em ter uma unidade de conservação efetiva. Eles são problemas financeiros, também problema na efetivação do manejo e problema com o pessoal capacitado. Um plano de manejo mal feito não vai permitir que a unidade de conservação alcance seu objetivo, que é conservar. Por isso, é necessária uma construção de instrumentos que monitorem as unidades de conservação. As avaliações do manejo. O manejo pode ser avaliado em 3 grupos principais: a avaliação do desenho, a avaliação dos processos de gestão e a avaliação da integridade ecológica. A primeira avaliação são parâmetros para saber se essa unidade de conservação tem os critérios necessários para a criação de uma unidade. A segunda avalia um grande número de elementos nesse processo de gestão. E a terceira avalia aspectos como a integridade, viabilidade das espécies, processos ecológicos, ameaças e pressões aos quais a AUC, a unidade de conservação, está submetida. Antecedentes. Como era medido o sucesso de unidade de conservação? Antes, o sucesso das unidades de conservação era medido através do aumento da área de extensão e do número de unidades de conservação. Mas, como sabemos hoje, só esses aspectos não podem garantir a conservação da biodiversidade. Isso mudou a partir do 2º Congresso Mundial de Parques, em 1982, em Bali. Lá se identificou a necessidade de melhorar o manejo das UCs. A Comissão Mundial de Áreas Protegidas da União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, criou uma força-tarefa para estudar sobre as unidades de conservação com profundidade. O modelo de Hawkins de avaliação. Conforme a gente vê na figura, são 6 elementos: o contexto, o planejamento, os insumos, o processo, o produto e o resultado. Ele propôs esse modelo para seguir, vai ser como se fosse um parâmetro mundial para ser utilizado. A boa gestão de unidade de conservação começa com o entendimento dos valores e ameaças que existem, que é o contexto, seguido de um planejamento sobre os recursos. Planejamento onde queremos chegar e os recursos, o que a gente tem e quanto a gente vai gastar. Onde, através de uma boa gestão, é resultado um produto, que pode ser um impacto ou um êxito. Mas o que é manejo? De acordo com o SINUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, manejo é todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da biodiversidade biológica e dos ecossistemas. Quando ele é considerado eficaz? Quando a área protegida ativa os objetivos pelo qual ela foi criada. Por exemplo, o Tamar, que a gente estudou no último texto, é considerado um projeto de sucesso, pois ele conseguiu preservar e, além disso, se expandiu para pelo resto da costa brasileira. A avaliação do manejo. Ele é uma ferramenta valiosa, pois permite entender a condição geral do manejo das unidades de conservação e também seus aspectos críticos. A partir de uma avaliação sistemática, ela também pode medir a qualidade do ambiente, mas isso é caro, pois requer informações consistentes, que são de alto custo para a medição. Então, o que podemos fazer? Avaliar a unidade de conservação pela situação dos processos que levam aos resultados almejados, ou seja, avaliando a gestão da unidade de conservação. Essa avaliação permite identificar medidas prioritárias que podem ser adotadas e que vão melhorar o manejo da unidade, seguindo uma linha sustentável. Benefícios para a medição e da efetividade segundo Padovan. Visualizar o grau de implementação ou desenvolvimento da área, a eficiência do uso dos recursos disponíveis e as questões que exigem o maior esforço da gestão. Isso é relevante porque, pelo financiamento, ela vai permitir que os financiadores dos projetos acompanhem as necessidades reais e as melhorias alcançadas com o apoio deles, o que facilita investimentos futuros. Como mencionado no artigo Biologia da Conservação, as primeiras unidades de conservação do Brasil não eram efetivas em si e eram cheias de problemas. A avaliação da efetividade permite identificar lacunas dentro dos sistemas nacionais ou regionais de áreas protegidas. Ela também permite acompanhar as performances das metas de conservação estabelecidas pelo SINUC. Em 1999, Ferreira constatou que as áreas efetivamente protegidas constituíam apenas 0,4% do território do país
e apenas 8% das unidades de conservação cumpriam razoavelmente seu papel. Somente 37% cumpriam os requisitos mínimos. Agora são os exemplos de algumas metodologias de avaliação de efetividade, as aplicações e as diferenças. Serão descritas 4 metodologias de avaliação de efetividade do manejo de unidades de conservação. Existem mais de 40 já desenvolvidas e a maioria delas é complementar entre si. Eu vou citar as 4 principais. Primeira, Indicação de Efetividade de Implementação de Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas, SDS. Ela foi desenvolvida por uma equipe técnica do órgão gestor de áreas protegidas da Amazônia. E o propósito dela é sistematizar as informações adquiridas nas unidades de conservação. Ela funciona de modo anual e seu método consiste na autoavaliação pelo responsável direto de cada área protegida. Qual a expectativa? Estabelecer o marco zero da implementação para subsidiar o desenvolvimento de estratégias e definir metas do direcionamento de investimentos. Existem muitos processos abordados que estão tratados no texto, mas não cabe mencionar aqui. Tem o segundo, que é a metodologia de Padovan. Ela é orientada ao alcance do manejo sustentável e existem 3 dimensões do triângulo da sustentabilidade. Porém, Padovan defende a 4ª dimensão, a dimensão institucional. Vou explicar as dimensões. A ambiental são aspectos como biodiversidade, diversidade cultural e viabilidade ecológica. A social são estratégias para integrar as populações dentro e do entorno da área em relação à área protegida. A econômica, /financeira, avalia os benefícios decorrentes da implantação da unidade de conservação e a disponibilidade dos recursos financeiros necessários ao manejo adequado. E a institucional, os fatores relacionados ao planejamento, legislação, infraestrutura, equipamentos e recursos humanos. Os parâmetros aceitos internacionalmente são princípios e critérios e indicadores. Os princípios são leis ou valores e verdades fundamentais, onde se organizam os critérios e indicadores. Os critérios são elementos essenciais ou conjunto de condições que possibilitam avaliar o manejo. Os indicadores possibilitam mensurar os critérios, já que eles não podem ser medidos diretamente. Os parâmetros dessa metodologia podem ser ajustados de acordo com o contexto analisado. Uma das principais características dessa metodologia é a sua ampla aplicação nas mais diversas categorias do manejo. Uma boa referência é o cenário ótimo. Ele é uma comparação entre a situação atual e a melhor condição que deveria ter a área mencionada. Princípios para a aplicação da metodologia de Padovan. Existem alguns princípios. O princípio da sustentabilidade, que é a avaliação para que a unidade de conservação alcance e mantenha seus objetivos a longo prazo. O princípio da gradualidade. As mudanças na unidade de conservação devem ser graduais, com prazos e orientados com o manejo adaptativo. A flexibilidade. O protocolo padrão pode ser aplicado amplamente nas categorias do manejo. Assim como no modo anterior, existe a autoavaliação. Porém, nesse método, existe uma equipe multidisciplinar de agentes externos ao manejo da unidade. Foi estabelecido um protocolo de medição. Ele deve oferecer as informações de acordo com o que vai ser apresentado a seguir. Essas pontuações, elas vão ser utilizadas num cálculo. Não, eu me confundi. Essas pontuações são a porcentagem de ótimo, no caso, o significado. Insatisfatório, pouco satisfatório, regular, satisfatório ou muito satisfatório. Em 35%, não garante a permanência da unidade de conservação a longo prazo. De 36% a 50%, não alcança o mínimo aceitável e não tem efeito a longo prazo. De 51% a 75%, é um manejo parcial, ele cumpre os objetivos em parte. De 76% a 89%, a área está garantida. E de 99% a 100%, cumpre completamente os objetivos de conservação. Existe o terceiro método chamado Tracking Tool. Ele foi desenvolvido pela WWF junto com o Banco Mundial. Ele é um conjunto de indicadores que avalia o desenvolvimento da unidade de conservação em relação ao planejamento, insumo, processos, resultados e impactos proposto por Hawkins. Tem uma tabela aqui que são esses critérios que eu estava falando anteriormente.
Aqui, essa pontuação de 0 seria o cenário mais... Como eu posso falar? O cenário pior, o pior cenário. O 1 e o 2 são cenários intermediários. E o 3 é um cenário ótimo. Agora sim, vamos usar a equação que eu tinha me confundido. A gente vai pegar esses valores de 0, 1, 2, 3, vai fazer uma avaliação na unidade de conservação e vai multiplicar pela pontuação, vai fazer um somatório da pontuação obtida, dividir pela pontuação máxima. Por exemplo, eu estou analisando 10 critérios. Os 10 critérios, cada um recebeu 3 de pontuação, ou seja, vai ser 10 vezes 3, que é 30. Eu vou dividir por 10 vezes 3, que é 30, também aqui embaixo, pois é a pontuação máxima, que seria 3, vezes 100, e vai dar uma eficácia perfeita para a gestão. A gente vai analisar o resultado de acordo com a tabela, e vai ser uma efetividade de gestão alta, acima de 60%. O quarto método é conhecido como RAPAM. O nome dele é Rapid Assessment and Prioritization of Protected Areas Management, que significa avaliação rápida e priorização no manejo de áreas protegidas. Ele também é embasado no proposto por Hawkins, no que foi proposto por Hawkins. O WWF vem realizando um grande esforço em aplicar essa avaliação ao redor do mundo todo. Ele também tem um objetivo que é promover a melhoria no manejo de sistemas da unidade de conservação. Ele atua no Brasil desde 2005, nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e Amapá. Ele se diferencia do Tracking Tools, pois ele consegue avaliar melhor as ameaças e pressões da UC, pois ele tem uma quantidade maior de indicadores. Uma tabela é utilizada na seguinte escala. Esse S é para sim, o PS é predominante sim, o N é não e o PN é predominantemente não. Aí você vai avaliar essas questões aqui que estão na tabela e vai falar se é sim, predominantemente ou não, entendeu? A conclusão. Como existem muitas limitações na implementação das unidades de conservação e na sua manutenção, o foco deve ser em melhorar e garantir a eficácia do manejo através da avaliação de efetividade do mesmo. Muito obrigada.